Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Branda foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Estamos aí na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 30. Ouvintes, a pregação do verdadeiro Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é contundente, ela choca com os nossos princípios, com os nossos sentimentos. Pensemos um pouquinho. Seria justo nós aplicarmos, por que não dizer, o dinheiro do povo no rádio e em outros meios para ficarmos contando historinha de Jesus e outras coisas assim anunciando um evangelho que simplesmente venha cauterizar a nossa consciência? Não, não é justo. Se no mundo de Paulo, a igreja, não vamos falar no mundo, a igreja precisou de uma carta como a primeira carta aos Coríntios, como a segunda carta, como a carta aos Romanos. Veja aí, capítulo 1 na carta aos Romanos, é contundente, é chocante, fere sentimentos daqueles que estão se inflamando, homem com homem, mulher com mulher. Agora eu pergunto, se Paulo tivesse a oportunidade de pregar no rádio, na televisão, se houvesse naquele tempo, o que ele teria pregado? Exatamente aquilo que ele pregou até a noite toda lá, que caiu um rapaz e morreu. A mesma coisa que ele escreveu em suas cartas. Se ele fosse escrever hoje, o que escreveria São Paulo? Ele diria, não, agora nós estamos numa era mais moderna. Não é assim. E não podemos ferir os sentimentos, é questão de ética. Por isso, tenham paciência. Agora, existe uma lei no rádio, principalmente do rádio, né? A televisão. Você muda de canal, muda de frequência,
desliga, ouve somente quem interessa. Nós vamos pensar aqui um pouquinho sobre esse tema que envolve a ressurreição. Vamos pensar buscando a mensagem do profeta desta era como base, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Todas as mensagens que nós pregamos têm um fundamento na mensagem da era. Então vamos pensar aqui no que São Paulo diz inicialmente. Nós estamos selados, em outras palavras, está dizendo, nós estamos selados não é até o próximo avivamento, não é até chegar o próximo avivalista na nossa igreja, não é até vir aquele grande evangelista internacional. Não. Nós estamos selados até o dia da nossa redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. Ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia da vossa morte? Não. Porém, da vossa redenção. Vejamos aí que a morte, essa palavra tão temida, né? Está acabada. A morte está vencida. Porque se a nossa redenção fosse só até o dia da morte, e para sermos bonzinhos aqui para a sociedade, e o povo falar bem de nós, então a morte seria vitoriosa. Ela teria vencido. Isso é certo. Mas ela não venceu. Porque até o dia da nossa redenção, não se refere à redenção do pecador aqui, propriamente. Porque mesmo a terra será redimida. Até o dia em que nos integrarmos completamente àquela reconciliação total e assim estarmos em corpos celestiais glorificados. Até lá, você está selado com o Espírito Santo. E isso não é para outra coisa, senão para ser testemunha. Quando Jesus encaminhou os discípulos para serem selados com o Espírito Santo lá em Jerusalém, ele disse exatamente isso. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Isso quer dizer, do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. Então, Deus estava interessado, tinha programado realmente uma igreja testemunha. E uma testemunha é exatamente uma pessoa que viu algo, que sabe que é realmente a verdade. É chamada para dar testemunho daquilo que viu ou que participou. Então, uma testemunha deve saber realmente do que está falando. E nós vamos ver, dentro do tempo limitado que temos, que a palavra é o testemunho de Deus. Há outras testemunhas que nós podemos convocar, além da palavra de Deus, que está na natureza, porque a natureza é uma Bíblia. Ela também é uma palavra falada. Uma delas é a árvore. É o outono do ano, e quando o tempo do outono está aqui agora, quando ele chega, nós tomamos uma folha que é como a vida. Se nós somos nascidos de novo, nós somos uma folha da árvore da vida. Vamos prestar atenção aí.
quando chegou o outono, o que vamos ver? Exatamente a folha da árvore. E nós, de uma maneira aplicada, como árvores, nós somos a folha da árvore da vida. E esta árvore que nós vemos aqui pelas florestas, finalmente ela deixa cair a sua folha, porque a estação está determinada para a folha. Chegou o tempo, a estação dela cair. Então a vida deixa a folha, e a folha cai quando a vida a deixa. Nós estamos todos certos disso, nós conhecemos muito bem isto. As crianças podem entender isso. Quando nós contemplamos isso nas nossas próprias janelas aí, nos nossos quintais, nas avenidas, você vê aí as folhas que caem. Por quê? É porque a vida deixou aquela folha e a folha caiu. E esse é exatamente o corpo que nós enterramos. Porém, a vida que estava nessa folha que caiu, volta de onde ela veio, para baixo, através da árvore, até a raiz. Ela volta. Nada se perde, tudo se transforma, diz alguém. E ali ela permanece na raiz da árvore até uma outra estação. Você deve prestar atenção nisso, é a razão pela qual São Paulo disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Porque assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também Ele trará dentre os mortos aqueles que com Ele dormiram, foram sepultados. Então, veja, a folha permanece ali. Se você vai numa mata, é o que acontece. É o que alimenta aquelas árvores todo o tempo, por séculos e séculos. É um rodízio. Pois nessa estação o sol se movimentou para longe, a terra se movimentou para longe do sol, e ela fica bem longe. O tempo do frio está se dirigindo para a terra, essa região fria, em que as folhas caem todas, e fica parecendo que aquela árvore até morreu, porque não tem uma folha nela. Mas a raiz retém a vida daquela folha até que a terra novamente se movimente de volta, e então não há maneira de esconder essa folha lá embaixo, para não voltar novamente. Ela voltará simplesmente tão seguro quanto o sol volta. Ela voltará. Porém, ela tem que esperar por outra estação antes que ela volte. Essa é a razão. Esta é a justificação da nossa fé. Então você vai ver aí, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a justificação da nossa fé. É a ressurreição de Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. É um testemunho. Quando o profeta desta era, depois de relutar muito e vencer o inimigo, ele encomendou a sua filhinha a Deus e a entregou ao Senhor, lhe dizendo: descanse, filhinha, vá com a mamãe. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que esta também será aberta. Então, a testemunha que existe lá em Jerusalém não é para fazermos dela uma superstição,
irmos a Israel, entrarmos no túmulo, tirar um pedacinho de pedra de lá e fazermos uma superstição com aquilo. Não é isso. Aquilo é um testemunho. Lá está uma testemunha, uma tumba aberta. É como aquele evangelista perguntou para o Cicerone dele lá em Jerusalém: escuta, onde está a tumba de Maria? Ele falou: vamos lá. Mas essa está lacrada. O Cicerone disse: é porque ela não ressuscitou. Ela está aí. Agora, a de Jesus está aberta porque ele ressuscitou. Por isso, só ele pode ser o único mediador entre Deus e os homens, no seu ofício de cordeiro, no trono da intercessão. Maria não ressuscitou. Ela está aguardando na sexta dimensão a primeira ressurreição. Então ela não está escutando ninguém dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora da nossa morte. Amém. Isso não tem fundamento. O programa fere. É uma verdade, gente. O povo fica fazendo isso à toa. Não tem sentido bíblico. Ah, mas Deus me ouviu em tal voto. Deus não tem em conta a ignorância. Um homem faz ali, grita por um santo, Deus salva ele, ele vai pagar o santo, ele vai crer no santo e coisa assim. Ele acode realmente ao ímpio, ao justo, ao injusto, ao trigo, ao joio, ele dá sol, dá chuva. Por isso que sinais, milagres, não é sinal cabal, não é evidência cabal. Se ele cura aqui, ele cura na área evangélica, pentecostal, ele cura também na espírita. E não vai dizer que é o diabo que cura, não, porque o diabo não cura, só traz enfermidade. Quem cura é Deus. Só Deus tem a cura para as nações. O diabo tem a perversão, tem a enfermidade, tem a morte, tem a condenação. Então, só há essa tumba aberta que testifica. Há 4 cavalheiros vigiando a tumba de um grande líder que deixou uma grande religião, inclusive com muita moral no mundo. E aqueles cavaleiros são sucedidos constantemente vigiando aquela tumba. Por quê? Ele está lá dentro, seus ossos estão lá, seus restos estão lá. Mas o de Jesus não. O seu corpo não viu a corrupção. Ele disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava, inclusive, usando a primeira pessoa: em 3 dias o levantarei. Quer dizer que é aquele que estava falando ali, o levantaria. Isto quer dizer, levantaria o corpo que ele gerou. Era o Pai. O Pai foi quem levantou. Paulo disse: o Espírito que ressuscitou a Cristo, porque o Pai é o Espírito. O Espírito Santo gerou a Jesus Cristo. Veja se isso chega, se isso basta para nós. O Espírito Santo gerou a Jesus e ressuscitou a Jesus Cristo. Leia a carta aos Romanos, capítulo 8. Sim. Então você vê, Mateus diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Agora você pega São João, capítulo 2. Você vê lá e você vai encontrar Jesus dizendo isso: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Paulo disse: se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que é o Espírito Santo gerou a Jesus, o Espírito Santo ressuscitou a Jesus Cristo, o Espírito Santo ressuscitará a todos nós. É Ele, é a voz do arcanjo. Foi o Espírito Santo que ressuscitou a Lázaro. Foi o Pai. O Filho chorou, o Pai ressuscitou. O Filho mandou tirar a pedra, o Pai disse: Lázaro, sai para fora. E o morto levantou. Está lá a testemunha, vamos matá-la.
Não adianta. Não adianta matar o testemunho. Ninguém pode matar o testemunho. Vamos derrubar as folhas. Elas vão adubar a raiz. E elas vão voltar através da seiva e vão brotar novamente. Por isso aquele crítico alemão, no seu livro, criticou o profeta desta era, dizendo: como pode esse William Marion Branham pregar um Deus com tanto fanatismo, com tanta coisa assim, um Deus que ficou com os braços cruzados enquanto seus fiéis morriam nas arenas de maneiras mais atrozes, mais terríveis, defendendo o ceticismo que está matando os ateus aí com o alcatrão, a nicotina e tantas outras coisas, matando o mundo. A chacina que o diabo tem feito, ninguém vê. Só vê aqueles que morrem por Jesus Cristo. Eles só veem os barcos que afundam antes de chegar no porto, mas eles não veem o barco que chega seguro no porto. Eles não conhecem a testemunha, eles não conhecem a razão do Espírito Santo ter sido dado no dia de Pentecostes. Então, será que isto não sela a sua fé até o dia da redenção? O Espírito Santo gerou a Jesus Cristo, ninguém pode contestar. E por isso ele é o Pai. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus Cristo. Derribar esse templo, em 3 dias o levantarei. E esse Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, que habita em nós, também vivificará os nossos corpos mortais. Agora, em qual escola de pensamento Paulo tirou isso? Foi nos pés de Gamaliel? Deus simplesmente mostrou essas coisas para ele no deserto da Arábia, que são comprovadas pela experiência. Não é teoria, é experiência. Não é pensamento, é experiência, é testemunha. Então, essa árvore está testemunhando da ressurreição. Está aí uma mensagem no seu quintal, na sua porta. Sai na janela. Olha aí. Ela está aí. Está testificando. Por isso São Paulo mesmo disse que a natureza deixa todos os homens inexcusáveis diante de Deus. Isto quer dizer, ninguém terá desculpa diante de Deus. Isso é a pura verdade. Não é a teoria apenas, mas é a experiência vivida do apóstolo. É a experiência vivida do próprio Deus, praticada pelo próprio Senhor. Isto não é verdade? Se você disser que não é verdade, você não crê na sua ressurreição? Então vamos fixar nisso. Essa testemunha parte lá de que o Espírito Santo gerou a Jesus Cristo, portanto ele é o Pai. O Espírito Santo levantou a Jesus Cristo dentre os mortos. O seu corpo não viu a corrupção. Ele não está entre os mortos. Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. É a justificação da nossa fé, a sua ressurreição. E o Espírito Santo vivificará os nossos corpos mortais. E nós também seremos ressuscitados ou transformados para encontrarmos o Senhor nos ares. Em nome de Jesus Cristo, cele esta fé no seu coração agora. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora,
se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia, gratos e nos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores quis salvar, aleluia, 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 aleluia. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, aleluia, Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia, gratos e nos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores quis salvar, aleluia, 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 aleluia. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triste.